Ficamos com o capítulo 5 e neste capítulo nós mergulhamos nas profundezas da evolução dos explosivos, desde os primeiros dias da pólvora até as descobertas revolucionárias que moldaram a guerra e a sociedade moderna. Os componentes do grupo são Ângela Francília, Darabella Queruzzi e Maria Alicia. A celulose é apenas um exemplo de como modificamos algumas células para usar sua capacidade de explodir. Essas mudanças trouxeram tanto benefícios quanto causaram grandes estragos. Devido às suas propriedades explosivas, essas moléculas tiveram um grande impacto no mundo. Embora a estrutura dessas moléculas varie bastante, muitas delas contêm um grupo chamado nitro, que é composto por um átomo de nitrogênio e 2 de oxigênio. Esse pequeno grupo de átomos tem sido crucial para ampliar nossa habilidade em fazer guerra, alterar o curso de nações. No livro menciona até remover montanhas, mas tem muitas outras coisas. Quando olhamos o texto, vemos a discussão da história da pólvora, também conhecida como pólvora negra, que se originou na China antiga e foi usada inicialmente em fogos de artifício e como arma militar. A composição da pólvora foi registrada pela primeira vez no ano de 1000 d.C., incluindo ingredientes como salitre, enxofre e carvão. A chegada da pólvora na Europa é incerta, mas sabe-se que o monge Roger Bacon escreveu sobre ela no século XIII, revelando sua composição através de um anagrama. A receita de Bacon diferia das proporções usadas na pólvora moderna, que geralmente contém uma maior quantidade de salitre. Ele possivelmente aprendeu sobre a pólvora através dos sarracenos, que atuavam como intermediários entre o Oriente e o Ocidente. Sarracenos é um termo historicamente usado pelos europeus para descrever os povos muçulmanos durante a Idade Média. Mais à frente no texto, vemos também a evolução das armas de fogo e da fabricação de pólvora entre os anos 1300 e 1325, começando com o arcabuz, uma arma simples que utilizava um tubo de ferro carregado com pólvora. Conforme as armas se tornaram mais sofisticadas, como mosquetes e espingardas de pederneira, a necessidade de diferentes taxas de queima da pólvora se tornou evidente. Isso levou ao desenvolvimento de métodos para produzir pólvora em granulações variadas, utilizando uma mistura de álcool e água para aglutinar e peneirar o pó. A textura do pó influenciava a velocidade da queima, permitindo a criação de pólvoras específicas para diferentes tipos de armas. Curiosamente, líquidos como urina e vinho eram usados na produção, acreditando-se que contribuíam para a potência da pólvora, com a urina de clérigos ou bispos sendo considerada particularmente eficaz para fabricar um produto superior. Também vemos que a força motora por trás dos explosivos é a produção e rápida expansão de gases, resultante no calor gerado por reações químicas altamente exotérmicas. Quando ocorre uma explosão, os gases se expandem muito mais do que os sólidos ou líquidos originais, causando ondas de choque destrutivas. Enquanto a onda de choque da pólvora se move a algumas centenas de metros por segundo, explosivos mais potentes como TNT ou nitroglicerina podem alcançar velocidades de até 6.000 metros por segundo. As reações que formam esses gases, como no caso dos compostos nitrados, geralmente resultam na formação de nitrogênio molecular, N2, uma molécula muito estável devido à sua forte ligação tripla entre átomos de nitrogênio. No século XIX, estudos sobre os efeitos do ácido nítrico em compostos orgânicos levaram a avanços significativos em explosivos. Friedrich Schoben e Ascanio Sobrero foram figuras-chave desse desenvolvimento. Sobrero, um químico italiano, criou a nitroglicerina ao misturar glicerol com ácido sulfúrico e nítrico resfriados, resultando numa substância altamente explosiva. Apesar de ser perigoso, Sobrero testou a nitroglicerina em si mesmo, notando fortes dores na cabeça e fraqueza. Mais tarde, descobriu-se que a nitroglicerina
causava dilatação dos vasos sanguíneos, o que explicava as dores de cabeça experimentadas pelos trabalhadores da indústria de explosivos. Essa propriedade levou ao uso da nitroglicerina no tratamento da angina do peito, uma doença cardíaca. Olhando aqui no slide, vemos essa primeira foto, que é a foto de Ascanio Sobrero, que foi um químico italiano, inventor da nitroglicerina em 1847 e também do Sobrerol. Ele nasceu em 1812 e morreu em 1888. A segunda foto que vemos no slide é de Alfred Bernhard Nobel, que foi um químico, engenheiro, inventor, empresário e filantropo sueco. Ele é mais conhecido por ter deixado sua fortuna para estabelecer o Prêmio Nobel, embora também tenha feito várias contribuições importantes para a ciência, mantendo 355 patentes em sua vida. Ele nasceu em 1833 e morreu em 1896. Também vemos aqui a nitroglicerina, também conhecida como trinitroglicerina ou trinitrato de glicerina. É um composto químico explosivo obtido a partir da reação de nitração da glicerina. Em sua fórmula química, temos 3 átomos de carbono, 5 de hidrogênio, 9 de oxigênio e 3 de nitrogênio. No livro, Alfred Nobel é nos apresentado como um inovador da indústria dos explosivos, particularmente na utilização e estabilização da nitroglicerina. Ele desenvolveu uma técnica usando uma pequena quantidade de pólvora para detonar nitroglicerina, método ainda usado hoje nas indústrias de mineração e construção. Após um acidente fatal em um de seus laboratórios em 1864, que matou inclusive seu irmão, as autoridades proibiram a produção de nitroglicerina em Estocolmo, levando Nobel a continuar suas experimentações em um laboratório flutuante. Nobel enfrentou desafios com a instabilidade da nitroglicerina, que causava acidentes frequentes. Em 1866, explorações na Alemanha, Noruega e nos Estados Unidos mostraram a urgente necessidade de uma solução mais segura. Nobel experimentou com vários materiais até descobrir que a diatomita, uma substância rica em sílica, podia absorver e estabilizar nitroglicerina. Essa mistura era chamada de dinamite. Era segura, fácil de moldar e não se descompunha facilmente, revolucionando a indústria de explosivos. A dinamite permitiu que Nobel expandisse rapidamente suas operações globalmente, solidificando sua fortuna. Apesar de sua profissão, Nobel era um pacifista e acreditava no potencial dissuasivo de armas poderosas para garantir a paz. Ao morrer, em 1896, deixou seu patrimônio para financiar os prêmios Nobel, concedidos anualmente em diversas categorias, incluindo a paz, refletindo suas complexas visões sobre guerra e humanidade. Em 1968, foi adicionado o Prêmio Nobel de Economia pelo Banco da Suécia, embora não originário da dotação de Nobel. Uma jornada fascinante que atravessa séculos de descobertas científicas e aplicações práticas. Tudo começou com a descoberta da pólvora na China Antiga, por volta do século IX. A pólvora, uma mistura de salitre, enxofre e carvão, foi o primeiro explosivo amplamente utilizado e teve um impacto profundo na história da guerra e da sociedade. Ao longo dos séculos, os alquimistas europeus refinaram a composição da pólvora e desenvolveram novos tipos de explosivos, como a nitroglicerina, descoberta em 1847 pelo químico italiano Ascanio Sobrero. A nitroglicerina era incrivelmente poderosa, mas também altamente instável, o que a tornava perigosa de manusear e transportar. Foi Alfred Nobel, um inventor sueco, que encontrou uma maneira de estabilizar a nitroglicerina misturando-a com diatomáceas, um material inerte. Ele patenteou essa invenção como dinamite em 1867
e isso revolucionou a indústria de explosivos, tornando-os mais seguros e controláveis. A dinamite teve um impacto significativo na construção de estradas, ferrovias e na exploração de minas ao redor do mundo. No século XX, surgiram outros avanços importantes na tecnologia de explosivos. O trinitrotolueno, TNT, desenvolvido em 1863, na Alemanha, tornou-se um explosivo popular devido à sua estabilidade e potência. Durante a Primeira Guerra Mundial, os exércitos começaram a usar explosivos mais sofisticados, como a trinitrocelulose, mais conhecida como cordite, para impulsionar projéteis e munições. Mais tarde, na Segunda Guerra Mundial, os plásticos explosivos como C4 foram desenvolvidos e amplamente utilizados devido à sua maleabilidade e facilidade de transporte. Hoje, os explosivos continuam a desempenhar um papel crucial em uma variedade de indústrias, desde a construção civil até a mineração e a demolição, além de serem utilizados em aplicações militares e de segurança. A evolução dos explosivos é um testemunho do engenho humano e da nossa incessante busca por novas maneiras de moldar o mundo ao nosso redor, tanto para o bem quanto para o mal. Envolvendo explosivos têm desempenhado um papel significativo ao longo dos anos, desde tragédias como o desastre no porto de Texas City em 1947 até ataques terroristas como os bombardeios de World Trade Center em 1993 e do Alfred em 1995. Esses eventos destacaram a importância de compreender os explosivos e sua gestão adequada para evitar danos catastróficos. A utilização de dispositivos modernos, como pentatritol, por organizações terroristas, destaca-se devido às suas propriedades versáteis, tornando-se uma escolha preocupante para a fabricação de dispositivos explosivos improvisados. Isso ressalta a necessidade de monitoramento e controle rigorosos sobre esses materiais para garantir a segurança pública. Além disso, os explosivos desempenham um papel crucial na construção de grandes obras ao longo da história, incluindo túneis ferroviários e o Canal do Panamá. Seu impacto histórico é inegável, contribuindo para conquistas militares, avanços tecnológicos e até mesmo o imperialismo. Essas construções monumentais demonstram tanto o potencial criativo quanto o destrutivo dos explosivos e ressaltam a importância de seu manuseio responsável e supervisionado. Por hora é isso, espero que tenha gostado. Obrigada pela atenção.